Olá, eu sou a Letícia e vou apresentar meus colegas do primeiro período de História da Universidade Estadual do Goiás, Campus Nordeste, sede Formosa. Comigo na edição temos o Saulo e as responsáveis pelo roteiro, Safira e Jennifer. E também nossos colegas Isaac e Mikael, que vão apresentar esse podcast juntamente com as meninas. Hoje nós vamos falar sobre as principais políticas educacionais na província de Goiás no século XIX. E durante esse período, a região ela passou por diversas mudanças e transformações, principalmente no que se refere à educação. Então, hoje nós vamos conhecer algumas dessas iniciativas e seus impactos na história da educação em Goiás. E hoje nós iremos estar começando a falar sobre as origens e as adaptações que a educação brasileira teve a partir de 1822 e 1889 e focar principalmente no estado de Goiás. E para acrescentar, a gente precisa falar primeiro sobre como começou a escola. O quesito escola no Brasil começou com os jesuítas, quando eles chegaram ao Brasil junto com as caravelas portuguesas, onde começou um quesito do originário, do povo originário, mais conhecido como índio, né? Um termo usado que a gente não deveria utilizar, onde eles acreditavam que o índio em si era um povo sem alma. E isso começou uma discussão muito grande. O povo originário tem alma ou não tem? Eles precisam ser catequizados ou não? E com isso a gente teve início o quê? A catequização do índio, a alfabetização do índio, onde os jesuítas começaram a introduzir, né, o quesito de aprender a somar, aprender a ler e o processo de alfabetização mesmo, através de todo esse debate dos povos originários ter ou não alma, eles sentiram a necessidade de começar a catequização e alfabetização desse povo. Algo que de começo foi difícil, nunca foi algo que foi aceito em si para o indígena, por ser um povo que tinha suas originalidades, tinha sua cultura, tinha sua religião e tinha os seus aspectos culturais. Com toda essa tomada, o jesuíta ele começou a ver a necessidade de tornar esse povo catequizado, esse povo com uma cultura muito vasta, um conhecimento muito grande em pessoas alfabetizadas, pessoas letradas, e começou a ser tomado o quesito até mesmo de mudança de nomes. Os povos originários eram batizados e com isso ganhavam novos nomes. E através de todo esse debate começou a ser trazido também o quesito de a fundação das primeiras escolas no Brasil. Eram levados o quesito da catequese, do ensino religioso, e era trazido também o quesito de alfabetização básica, como soma, alfabetização, leitura, e com isso foi começando a ser tomado o quesito da primeira escola no Brasil. E antes de dar início ao tema, a gente vai falar sobre alguns processos de institucionalização da instrução primária na província de Goiás no século XIX. O século XIX ele é caracterizado como um período de intensos debates e realizações no campo educacional brasileiro. É um momento em que a escola contemporânea ela começou a ser gestada, começou a ser orientada por ideias e padrões culturais buscados em modelos importados. A instrução pública ela passou a ser eleita como um modelo de investimento para a construção da nação. Então, era necessário investir nas crianças e na juventude para aproximar o Brasil dos padrões de países europeus considerados, entre aspas, civilizados. E a província de Goiás, assim como em outros lugares, ela vivenciou o período imperial, uma instrução entendida como um mecanismo de governo permitindo não apenas indicar os melhores caminhos a serem trilhados por um povo, mas também evitando que esse mesmo povo se desviasse do caminho traçado.
A educação primária era para a população livre, pelo menos na tese, e a secundária era para os mais privilegiados. A primeira educação era para instruir o povo a trabalhos menos braçais e para civilizar, entre muitas aspas, os alunos. Já a segunda educação, a escola secundária, era para formar intelectualmente a elite e os membros politicamente ativos, tornar esses membros politicamente ativos. Ah, mas já para a secundária, a conversa era outra. O intuito era formar os futuros cidadãos ativos, os ditos como uma elite política. A organização era manter a diferença de classes entre elite e a população pobre, que eles intitulavam livre. Então, agora nós vamos falar sobre as 5 primeiras escolas na província de Goiás. E a primeira foi o Instituto Goiano de Instrução Pública, criado em 1824. A segunda foi a Escola de Primeiras Letras de Vila Boa, atual cidade de Goiás. A terceira foi a Escola de Primeiras Letras de Meia Ponte, atual Pirinópolis. E a quarta foi a Escola de Nossa Senhora da Conceição, em cidade de Goiás. E a quinta foi a Escola de Nossa Senhora do Rosário, em cidade de Goiás. Essas escolas elas foram criadas para fornecer educação básica para as crianças da região, muitas vezes voltadas para os filhos dos barões do gado que estavam se estabelecendo na área. Tendo em vista as primeiras escolas, a organização curricular ela ficou da seguinte forma. Ela ficou organizada em sistemas de aulas mistas, formado por matérias avulsas de frequência não obrigatória, currículo pautado nas ciências modernas, de influência positivista, entre outros aspectos. E assim a organização curricular ela ficou da seguinte forma. Primeira, a língua nacional de literatura clássica portuguesa, literatura pátria. Segundo, gramática, leitura e versão da língua francesa. Terceiro, aritmética, até logaritmos, sistema numérico decimal, álgebra, até a equação de segundo grau, geometria plana e desenho linear. A quarta foi noções de lógicas, métodos lógicos de explorar, descobrir e verificar, demonstrar estudos das regras e processos de diversos métodos. Quinto foi cosmografia, geografia, rudimentos da geologia. Sexto, história do Brasil. Sétimo, rudimentos da física, botânica e zoologia. E oitavo, pedagogia. A partir de 1870, a elite goiana recém-formada passa a tentar elevar o nível cultural da província. Eles esperavam que o presidente da província, que geralmente não era um goiano, se atentasse e tentasse melhorar o nível do ensino. Porém, isso nunca ocorreu. O mais próximo desse objetivo que ocorreu aqui na província de Goiás foi a regulamentação, e mesmo isso não era plenamente executada. Agora eu irei falar sobre a fala oficial da falta de condições materiais para o exercício docente no século XIX em Goiás. Sinais de projeto educacional. O artigo aborda a questão das condições materiais para o exercício docente na província de Goiás durante o século XIX, analisando as representações oficiais sobre o assunto presentes nos relatórios dos presidentes da província e nos regulamentos escolares. Os autores argumentam que, apesar da retórica oficial apontar para a falta de condições materiais como um dos principais obstáculos para a melhoria da educação na província, essa fala pode ser entendida como sinal de projeto educacional que visava a construção de um modelo de educação adequado aos interesses das elites locais. Segundo os autores, a fala oficial sobre a falta de condições materiais para o exercício docente servia como justificativa para a contratação de professores mal formados e mal remunerados, que não representavam ameaça aos interesses das elites. Além disso, a falta de investimentos em infraestrutura e materiais escolares também servia para manter a população pobre fora da escola, reforçando
a hierarquia social existente. Ressaltando o que o meu colega Micael disse, a instrução primária na província era realmente precária no século XIX, com poucas escolas e professores sem formação adequada e, além disso, recebendo mal, sendo mal remunerados e realmente não sabendo lidar com toda essa mudança. E durante o período imperial, a instrução primária no Goiás e em todo o Brasil passou por diversas reformas e várias mudanças também ao decorrer do tempo. Agora eu vou citar algumas das principais reformas, leis que aconteceram durante esse período do século XIX. Começando pela criação da primeira escola primária, em 1828, que foi criada a primeira escola em Goiás, na cidade de Vila Boa, atual cidade de Goiás, uma escola que era mantida pelo governo provincial e destinava-se a meninos de famílias abatidas. Também temos a Lei de 15 de outubro de 1827, e essa lei, também conhecida como Lei de Criação das Escolas Primárias, foi uma das primeiras leis sobre a educação no Brasil, e ela determinou a criação de escolas em todas as cidades, vilas e vilarejos do país, e estabeleceu que a instrução primária deveria ser gratuita para todos os cidadãos. Também tivemos a Reforma Couto Ferraz, em 1867. O governo imperial determinou uma reforma no ensino primário em todo o país, conhecida como Reforma Couto Ferraz. Em Goiás, a reforma previa a criação de escolas em todas as freguesias, atualmente conhecida como municípios, além de estabelecer o uso de livros didáticos em sala de aula. Foi promulgada também a Lei de Instrução Primária e Secundária, também conhecida como Lei Saraiva. Ela determinou que todos os estados e províncias brasileiras deveriam ter um sistema público e gratuito de ensino primário e secundário, além de tornar obrigatória a freguesia escolar para todas as crianças entre 7 e 14 anos de idade. Tendo em vista essas leis, que foram criadas no período imperial, eu vou me referir agora à província de Goiás e algumas medidas que foram tomadas, algumas reformas que realmente aconteceram na província de Goiás no século XIX. Em 1884, foi criado o ensino mútuo, um sistema de ensino em que os alunos mais velhos eram responsáveis para ensinar os alunos mais novos. Porém, na província de Goiás, isso acabou não sendo muito eficaz e acabou não indo para frente. Já em 1854, a província de Goiás criou o primeiro regulamento escolar, estabelecendo as normas para o funcionamento de escolas primárias. Em 1870, foi criada a inspeção escolar, responsável por fiscalizar e orientar as escolas da província. Em 1882, foi criado o Instituto de Educação de Goiás, que tinha como objetivo formar professores para atuar nas escolas da província. Em 1884, foi fundado o Liceu de Goiás, que oferecia o ensino secundário e preparatório para os cursos superiores. E ainda no final do século XIX, surgiram as iniciativas de educação privadas, as iniciativas de escolas privadas e também como as escolas mantidas por ordens religiosas e as escolas particulares. E apesar das tentativas de melhora, a educação na província, o acesso à escola ainda era restrito a poucos e especialmente os filhos das elites, porque a província de Goiás era muito voltada à criação de gado e esses senhores, senhores da elite dessa época, só os filhos dele iam para as escolas praticamente. Então era todo voltado para esses filhos de senhores de engenhos, senhores burgueses mesmo. Então, essas são apenas algumas das principais reformas e mudanças ocorridas na instrução primária na província de Goiás, durante o período imperial. E é importante ressaltar para vocês
que a educação no país passou por muitas outras reformas e mudanças ao longo dos anos, e continua sendo um tema importante até os dias de hoje. Tendo em vista essas reformas que eu citei, também teve algumas mudanças posteriores à criação dessas leis, que foram a criação de escolas noturnas, que era para atender os trabalhadores que não tinham disponibilidade durante o dia, a instalação de bibliotecas em algumas escolas, visando incentivar a leitura, e também teve a contratação de professores especializados, como as professoras francesas Madame Coulson e Madame Guillermont, que ensinavam, além das matérias comuns, né, que eram leitura, escrita, cálculo, elas ensinavam língua francesa e música. Também teve a inclusão de disciplinas como educação moral e cívica e higiene, e a promoção de concursos para premiar os melhores alunos como forma de incentivar o estudo. Também gostaria de falar aqui, agora com a minha colega Jennifer, sobre as primeiras escolas para as meninas na província de Goiás do século XIX, que foi um processo gradual e também bem complexo, que envolveu várias iniciativas de indivíduos e instituições. Uma das primeiras iniciativas nesse sentido ocorreu em 1827 com o imperador Dom Pedro I, que decretou a criação das escolas primárias. Embora o decreto não mencionasse especificamente meninas, ele abriu caminho para que as instituições religiosas e particulares começassem a estabelecer escolas para ambos os sexos. Em Goiás, né, uma das primeiras instituições a oferecer a educação para meninas foi o Colégio Nossa Senhora da Glória, que foi fundado em 1851, pelas Irmãs do Bom Pastor. E essas escolas, elas ofereciam cursos de alfabetização, costura e bordado para as meninas da cidade de Goiás e região. Porém, recebeu alunas de várias partes do Brasil e tinha o objetivo de ajudar, né, essas mulheres a redefinir os papéis de gênero na sociedade, promovendo a formação dessas mulheres educadas, independentes, e que apesar dessas escolas elas terem sido fundadas com o objetivo de formar professoras para atuação nas escolas primárias de todo o país, isso foi mais voltado à parte de mostrar para a mulher o papel que ela deveria exercer na sociedade, das boas maneiras, de como se portar, da maneira que ela deveria se vestir, sobre casamento, sobre virgindade, essa parte do sexo. Também estava... Era um tabu, né, na sociedade. Exatamente. Principalmente nos séculos passados, no século XIX, com essas instituições religiosas, então era um grande tabu, né? A mulher ela tinha que se preparar para o casamento. Então, nessas escolas, elas eram preparadas para isso, né? Mesmo assim, tendo em vista, né, entre aspas, que era para ser professora, geralmente era mais sobre boas maneiras, como a mulher deveria se portar perante a sociedade daquela época. Exatamente. Inclusive, teve até a criação de um Instituto da Educação do Sexo Feminino em 1873, em São João del Rei. E, além de todas essas iniciativas, também começou a surgir escolas particulares para as meninas, né, em outras cidades da província de Goiás, ao longo de todo o século XIX, como Anápolis, Catalão e Rio Verde. E essas escolas, elas ofereciam esses cursos básicos, né, de leitura, como a gente falou no começo, escrita, aritmética, e boas maneiras para as meninas da elite local. Lembrando que a gente está falando de meninas da elite, não eram todas as meninas que tinham acesso a essas boas maneiras, essa forma de se portar. Realmente eram filhas dos senhores da época, né? Eram mulheres que realmente tinham direito, na verdade, acesso a essa instrução primária e também à instrução superior, né? Posterior, mas realmente não era qualquer menina, não era a menina da freguesia, assim, filha de trabalhadores, eram realmente filhas de senhores que trabalhavam com gado, exportação, né, de matérias-primas que tinham acesso a essas escolas. A gente tem também que voltar o nosso pensamento para o século XIX,
Então, tendo em vista que a mulher tinha um papel muito mais reservado, né, mais fechado ali para ser uma mulher, casada, para ser uma mãe, para ser até ser uma professora com suas limitações ali, né, naquela época. Agora a gente gostaria de falar da importância de estudarmos sobre a província de Goiás, a importância de estudarmos sobre a instrução da escola primária, que durante a nossa pesquisa, eu e os meus colegas, a gente encontrou muito pouco sobre esse tema. A gente encontrou um material extremamente importante, mas já foi no final da nossa pesquisa, que foi um livro do professor Fábio Santa Cruz, mas que a gente não conseguiu ter acesso a ele. Mas a importância dos alunos de história e de geografia, no geral, se interessar em estudar sobre esse assunto, né, pensando que nós somos estudantes, né, de universidades públicas, principalmente aqui na região de Goiás, que esse é um assunto extremamente importante a ser pesquisado, a ser tratado, que ele pode, com certeza, com toda certeza, ser um grande tema de pesquisa para o trabalho de conclusão de curso, para mestrado, para doutorado, a importância de nós, alunos universitários, se aprofundar nos estudos, principalmente na nossa região, né, na região aqui do Goiás, que... E só ressaltando mesmo que a minha colega falou, realmente a gente encontrou um pouco de dificuldade acerca desses temas por conta também dos poucos trabalhos que a gente teve em mãos e principalmente agora a gente também, depois de toda essa pesquisa, a gente vê a importância e que nós escolhemos um tema realmente importante e que está um pouco escasso. Então, a gente fez esse podcast também, a escolha desse tema foi realmente no intuito de dar material para você, para nós estudantes, né? Estudarmos acerca desses temas e também gostaria de agradecer à minha professora, porque eu gostei muito de um trabalho assim, minha professora Michelle. E realmente eu acho importante, eu acho que para nós do primeiro período é muito bom se a gente encontrar um podcast acerca dos nossos estudos para a gente estudar, porque a gente viu agora com a questão da pandemia, o quanto a tecnologia ela vai ser o alicerce do estudante universitário, estudante de nível médio, de agora em diante. Se antes já era, agora é um dos principais meios de se estudar. Então é isso. A gente vai finalizar agora. Muito obrigada a quem escutar e bons estudos para vocês.